programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição. Chega de desemprego, de privatizações e negação de direitos. Tudo aquilo que nós estamos pagando hoje na tarifa passa de 700, 800 reais por megawatts. Minas Gerais tem uma das tarifas mais caras do mundo. A educação segue firme na luta. Tem discursos novos, massacrantes em cima do professor. Decidiram que a gente tem que ser inovador. Então inventa mais. Você tem que ser inovador, disruptivo, empreendedor. Democracia e representatividade. A cidade não foi feita para o pobre, não foi feita para o favelado. E aí, eu fico pensando nisso, sabe? Obriga a gente a ir para um lugar que a gente não é querido, que a gente não é quisto, sabe? Hoje não, graças a Deus, hoje eu tenho uma outra visão. A cidade é para nós sim, a cidade é nossa e a gente ocupa mesmo a cidade. Quem luta, educa. Chega de desemprego, de privatizações e negação de direitos. A força da luta e a resistência da classe trabalhadora é que vão garantir a democracia, disse Sônia Mara Maranhão, do Movimento dos Atingidos por Barragens, durante o Congresso Estadual do Sindiúti. E ela afirmou ainda ser necessário acreditar, sonhar com um país melhor para todos e todas. Construir um projeto novo não é fácil. Mas nós vamos precisar fazer ele caminhando, cantando, fazendo poesia, sendo feliz, namorando, se apaixonando e assim por diante. Se nós olhar Contagem, por exemplo, as mulheres, as professoras que estão aqui, pediu que era para falar de Contagem. Há anos não reunia 20 e poucas organizações para fazer uma análise, uma conjuntura, para poder ver o momento que nós estamos vivendo e como se organizar para sair desse momento. O pessoal trazia isso. Então o Congresso do Povo conseguiu organizar isso e logo semanas depois a mulherada já estava lá em Curitiba acampada, lá no acampamento do Lula Livre. Isso é a coisa mais bonita que pode existir nesse momento. É a resistência dizer, o meu corpo vai sair da escola e vai para Curitiba defender a democracia. Então é esse o projeto que nós temos que construir. É desde o Congresso do Povo, então reafirmar aqui, que mesmo estando nesse momento da disputa do petróleo, a história do plebiscito é a desculpa para nós conversar com o povo em todos os municípios de Minas Gerais, para poder dizer como funciona essa história do petróleo, da gasolina, do gás, da energia. Qual é o combustível para produzir energia elétrica? Água. A água é cobrada para produzir energia elétrica? Não, é um combustível barato, não se cobra água para produzir energia. Ao contrário, os rios são nossos, são livres e eles acabam se apoderando dos lagos depois. Então, quando as hidrelétricas já têm 30 anos, ela já está paga, ela não tem mais um custo alto de produção. Essas da CEMIG que foram vendidas ficam em torno de 10, 12 reais ao mega. Com os impostos, tudo aquilo que nós estamos pagando hoje na tarifa, passa de 700, 800 reais por megawatts. Isso é injusto, isso é um roubo. Eu acho que hoje Minas Gerais tem uma das tarifas mais caras do mundo. E se o povo mineiro ficou sabendo disso, nós conseguimos 610 mil votos aqui no último plebiscito, foi porque os professores assumiram essa campanha em todas as regiões. Por isso que é uma delícia trabalhar com os professores. São organizados, sabem as dificuldades e querem ajudar a construir
esse nosso projeto. Sônia Mara falou ainda de transformações na base, num processo de aprendizado do qual a luta por direitos é fundamental. Esse momento é um momento muito complexo de entender, mas vocês, professores que estão no Congresso, não é por acaso. A volta de vocês não dão para casa? Muito bem. A volta de vocês para as regiões é transformar as escolas, os municípios, as regiões, as ruas em um processo de aprendizado do que é soberania, do que é democracia, do que é lutar pelos seus direitos. Essa é a tarefa. E nós também temos essa tarefa. E tentar convencer os pais também. Então, acho que o desafio para nós no próximo período, e se nós conseguir fazer o plebiscito do petróleo para quê e para quem, e chegar na população aqui em Minas, nós podemos ter uma força, inclusive, para ajudar a influenciar a nível nacional. Então, que viva, sempre viva, os trabalhadores e trabalhadoras da educação do Estado de Minas Gerais. Dizer que nós somos cúmplices da luta de vocês e o MAB já não é nada se vocês não estão conosco. E é isso que a gente quer construir, cada vez mais, esse projeto popular para o nosso Brasil. Pátria Livre! Pátria Livre! Pátria Livre! Quando? 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 Choque de realidade. Dia do Basta. Mobilizações ganham as ruas em todo o país. O secretário-geral da CUT Minas, Jairo Nogueira, ao participar do Dia do Basta em Belo Horizonte, lembrou que é preciso resistir à retirada de direitos da classe trabalhadora e lutar para que as reformas impostas pelo governo Michel Temer sejam anuladas. Tem uma grande movimentação na cidade de Belo Horizonte, tem uma grande movimentação em todo o estado, colocando aí para a população, né? A população sendo solidária, percebendo que ninguém aguenta mais, né, gente? Ninguém aguenta mais. Desemprego crescente no Brasil. É difícil achar hoje uma família que não tem alguém desempregado na sua casa. Então a gente está fazendo esse debate, o que aconteceu com nós nesses 2 anos. O número da miséria como é que aumentou no nosso país. Um país tão rico, temos pré-sal, tem uma questão das energias, né? O Brasil tem todo esse campo aberto de agricultura, e o nosso povo passando fome, tendo que estar nos sinais, crianças nos sinais, vendendo bala, em vez de estar na escola estudando, porque de 2 anos para cá eles quebraram o Brasil, acabaram com a dignidade do povo brasileiro. Então o basta é muito nesse sentido, chega, ninguém aguenta mais. A partir de agora é a mudança no Brasil, a partir de agora tem as eleições no nosso país, é ficar atento, precisamos de uma constituinte no nosso país. O que é esse constituinte? É o povo participar de forma clara, aberta da mudança no nosso Brasil. Precisamos de um referendo popular no Brasil. O que é o referendo popular? É o povo ser consultado. Você concorda com a reforma trabalhista, que aumentou o número de desempregados no Brasil, precarizou, diminuiu o salário? Se você não concorda, vota no referendo e a gente acaba com a reforma trabalhista. É acabar com esse congelamento de investimento por 20 anos em saúde e educação no nosso país. Atualidade. O povo brasileiro não aguenta mais tanto descaso e retirada de direitos. Durante o encontro dos aposentados e aposentadas, realizado pelo Sindiúte em Caeté, o técnico do DIEESE na subseção da CUT Minas, Frederico Melo, disse que a retirada de direitos aprofunda a crise e prejudica em muito a democracia neste país. Olha, na verdade, eu acho que a ação-chave nesse momento é o resgate da democracia no país, porque o espaço em que se conquista direitos e onde se garantem direitos é o espaço democrático. Então, a grande perda que pela qual o Brasil passou recentemente foi da retirada dos direitos políticos da população, do direito da corrosão da democracia. E depois é necessário, então, reconquistar alguns direitos que foram tirados da população, né? O direito a uma previdência justa, assistência justa, educação de qualidade, saúde pública e assim por diante. O que está de fato sendo atacado no momento de golpe?
Olha, nesse momento o conjunto dos direitos da população está sob ameaça. Se a gente entende direito civil como direito à livre expressão, ao ir e vir, esse tipo de direito está ameaçado neste momento. Se a gente entende direito político como direito a participar das decisões que afetam a vida em comunidade, em sociedade, esse direito está ameaçado neste momento. E os direitos sociais, os direitos à educação, à saúde, à previdência, ao trabalho, também estão sob ameaça. Então, na verdade, temos que fazer um esforço geral de reconstrução de direitos no país. Frederico Melo falou para cerca de 1.000 aposentados e aposentadas. Eles também estão perdendo neste momento com toda essa situação de reformas da Previdência, trabalhista, enfim. Como é que você vê esse cenário? As pessoas aposentadas, elas perdem, seja de forma direta, enquanto pessoas aposentadas, por exemplo, a reforma da Previdência pode mexer em direitos das pessoas já aposentadas, né? Mas perdem também do ponto de vista da cidadania social, né? Dos direitos dessas pessoas como cidadãs do país, e também perdem porque muitas vezes pessoas da sua família perdem direitos e elas então são chamadas a suprir essas necessidades. Então, as pessoas aposentadas perdem direitos de maneira direta e indireta nesse momento de transformação e de mudança no país. Há um entendimento de que a reforma atacaria direitos da classe trabalhadora que é regida pela CLT, mas os servidores públicos também estão ameaçados? A reforma antitrabalhista, ela na verdade alterou o direito do trabalho no Brasil de maneira geral e ampla, eu diria. Porque ainda que a grande mudança tenha se dado no âmbito da consolidação das leis do trabalho, CLT, que rege basicamente o direito do trabalho na iniciativa privada, essa mudança também afeta o serviço público, por meio da privatização, ou seja, da terceirização do serviço público, por meio das contratações no Estado e também porque muitas vezes essa onda de transformação atinge de maneira direta o servidor e a servidora, por exemplo, no caso da tentativa de rever o direito à estabilidade. Educação em debate. A educação segue firme na luta. Nunca fomos tão agressivos uns com os outros. Durante o encontro de aposentados e aposentadas, realizado pelo Sindiúti em Caeté, de 29 a 31 de agosto último, Maria Flávia Bastos, professora de Ética e Responsabilidade Social pela Fundação Dom Cabral, falou da violência cotidiana da nossa contemporaneidade e destacou que ainda temos uma escola atrelada a modelos que nos aprisionam. Nós estamos vivendo tempos absolutamente turbulentos, né? Eu acho que tudo que a gente já discutiu, tudo que vocês já discutiram aqui hoje, são acrescidos de problemas que já ultrapassaram a violência que a gente conhecia como a violência, eu não vou usar a palavra comum, mas a violência cotidiana que a gente já era acostumado com ela. Para além dessa violência, a gente tem vivido na nossa contemporaneidade uma coisa chamada violência verbal. Nós nunca fomos tão agressivos uns com os outros. É muito mais tesão do que criatividade. É isso que nos move, os nossos desejos e aquilo que a gente esquece, a nossa essência, o nosso quem coçou, aquilo que está guardado lá dentro da gente e que a gente vai se perdendo. E a escola, infelizmente, vocês podem até não concordar muito com isso, mas a gente ainda tem uma escola, na maioria das vezes, não são todas as escolas, mas na maioria das vezes muito presa, até pelos modelos do Ministério, de não nos deixar ser esse tipo de sujeito livre para suas próprias escolhas. Eu, na escola, aprendi tudo o que eu não queria ser. Quando eu fiz mestrado e doutorado, principalmente, aí é que eu descobri tudo que eu não queria ser. Eu conheci PhDeuses, o pior tipo de professor que a gente possa ver. Eles esquecem que, às vezes, ali você tem colegas e distratam, carregam debaixo do braço a microfísica do poder de Foucault, Marx, Weber, e, no entanto, são capazes de distratar um aluno ou um colega sem qualquer tipo de cerimônia, sem qualquer tipo de vergonha.
E ali eles humilham as outras pessoas. E aí na escola você aprende que isso é normal, você vai trabalhar e repete esse tipo de comportamento, onde alguém te disse, ou pelo menos deixou entender-se, que o poder era o que dava conta de resolver as coisas. Vê se não está ainda tudo errado. A gente forma ou a gente é preso dentro de uma coisa chamada grade curricular. Dentro da grade a gente tem disciplinas. E as disciplinas são divididas em carga horária. Carga horária. Aí quando a gente forma os nossos meninos e meninas, eles vão trabalhar numa coisa que chama empresa. Eu nunca entendi porque que não chama em solta. Não, ela chama empresa, para aprender mesmo. E quando eles resolvem abrir a própria empresa, como é que chama? Companhia limitada. E as escolhas que fazemos? Que impactos elas trazem para as nossas vidas? A alma da gente não deveria ter limite. A gente deveria ter liberdade para tudo, para as nossas escolhas. Mas nós aprendemos que deveria ser assim, e sem querer a gente vai formando pessoas assim, e esse modelo de poder vai se repetindo de uma maneira absurda. E agora, eu que estou lá na sala de aula todo dia, tem discursos novos, massacrantes em cima do professor. Decidiram que a gente tem que ser inovador. Então sua sala de aula tem que ser invertida. Eu hei de entender o que é uma sala de aula invertida. E aí você fala, mas eu faço tantas dinâmicas há tanto tempo, minha aula é tão bacana. Inventa mais. Você tem que ser inovador, disruptivo, empreendedor. Que chato. Deus me livre, gente, Deus me livre, do dia que todos os professores, todos os alunos e todos os trabalhadores tenham esse perfil que eles querem que a gente tenha. Porque num mundo em que todo mundo é igual, a gente vai viver um mundo insuportável. Quando a inovação se tornar uma imposição, ela deixa de ser inovação, ela fica chata, ela vira uma obrigação. Lembra a história do gênio? Eu não tenho mais tesão, eu sou só um robô que repete as coisas. E nessa linha da inovação, eles querem que a gente seja um sujeito, vocês me ajudem aí que a lista é grande. É inovador, criativo, proativo, dinâmico, multidisciplinar, ético, criativo, empreendedor, protagonista é ótimo, protagonista, está muito na moda. Essa pessoa não existe, não são pessoas reais. A gente tem se perdido em nome de um progresso que é muito vazio. Progredir, 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 ter, ser, e a gente não para nunca, é exaustivo, é cansativo. E aí eu trouxe assim para a gente até refletir sobre isso, a frase do último livro que escreveu Charles Bukowski. É uma mistura de uma ficção com diários, com trechos do diário dele. E ele dizia assim, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão pensando? Que circo! Todos nós vamos morrer. Só isso deveria fazer com que amássemos uns aos outros, mas não. Nós somos aterrorizados e esmagados pelas trivialidades. Somos devorados por nada. Profissão, educador e educadora. A professora aposentada Sonja N. falou de pautas que o encontro de aposentados e aposentadas não poderia jamais deixar de discutir. Eu acho que a conjuntura atual nós não podemos deixar de discutir, né? A situação da educação no Brasil nós não podemos deixar de discutir e também justamente o que foi falado aqui, né? Como que nós temos que agir hoje diante de uma educação desafiadora? De um jovem que nós precisamos chegar a ele de uma forma carinhosa, mas também promovendo, né, o processo ensino-aprendizagem. É muito emocionante mesmo a gente estar aqui, né? Nós trabalhamos muito tempo. A valorização do aposentado que está sendo feita é uma coisa que nos emociona muito, porque nós continuamos sendo educadores
E essa valorização nos deixa mesmo muito sensibilizados. Aposentado sim, inativo nunca? Com certeza não, né? Aposentado é uma situação que nós estamos agora, mas nós fomos, né, e continuamos a ser sempre educadores. E fala um pouquinho assim da sua trajetória, quem é a Sonja? Bom, eu sou aquela pessoa, né, que desde cedo já sabia que queria ser uma educadora, né? Uma coisa que sempre me desafiou foi justamente a possibilidade de estar junto com os jovens, promovendo a eles modificações, não só no sentido de educação, daquele ensino processo de aprendizagem, mas também como pessoa. Tive à frente dos alunos, nunca tive problema com eles, né? Sempre amiga, sempre caminhando junto, muito satisfeito com meus colegas, diretores, sempre procurando agregar. Democracia e representatividade. 7 de setembro de 2017. Cerca de 70 famílias que ocuparam um prédio vazio na Pedreira Prado Lopes, em Belo Horizonte, denunciam as ameaças de despejo por um forte aparato policial. A comunidade se juntou. Apoios de várias entidades sociais e sindicais se uniram e a resistência se fez presente. Passado um ano, 7 de setembro de 2018, a ocupação Pátria Livre resiste e comemora a disposição dessas famílias de continuarem a luta pelo direito à moradia. Ao ressaltar essa luta, o Outras Palavras abre espaço para falar sobre cidadania, democracia e o direito à moradia, com membros da ocupação Valéria Borges e o Wallace Oliveira, e a advogada Débora Sá, do Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos MTD. O prédio ocupado, vale ressaltar, estava há 25 anos fechado, sem nenhuma função social, violando por completo o que diz o artigo 6º da Constituição Federal. Toda propriedade tem que dar algum retorno para a sociedade. Ela tem que... Então, ela não pode estar parada, ela não pode estar abandonada, ela não pode, como muitos fazem, estar a serviço da especulação. Uma propriedade, ela tem que servir de moradia, ela tem que servir como um comércio, ela tem que servir como um espaço de confraternização, mas ela precisa ter um intuito que sirva à comunidade, que sirva à sociedade. Ela não pode ficar abandonada, parada, fechada, trancada. Valéria Borges, da comunidade, lembra como essa ocupação nasceu e diz que o prédio abandonado por tantos anos foi um convite a quem sonhava com uma moradia digna. Na verdade, a gente não escolheu, a gente foi escolhido para estar ali, né? Porque assim, era um prédio que estava lá na nossa comunidade, esse tempão que a Débora falou, e ele ficava lá, assim, cheio de ratos, cheio de usuários de droga. E aí aquele prédio escolheu a gente, ele chamava a gente todos os dias. A gente achava que era invasão, que isso é contra a lei. E aí quando o MTD chega e começa a ensinar pra gente o que é ocupação, o que é especulação imobiliária, aí que a gente foi entender, né, que tem tanta gente sem casa e tanta casa sem gente. E aí aquele prédio chamando a gente não teve outra alternativa do que colocar ele para ter vida, né? Porque era uma coisa morta lá, agora não, agora tem vida. Gente que mora, que trabalha e sonha. O dia a dia na ocupação Pátria Livre é feito de muita expectativa e de esperança de dias melhores. O dia a dia lá é como de qualquer outra pessoa. É gente que mora, que levanta, que trabalha, que leva filho para a escola, que faz comida, sabe? Que arruma casa. A gente deu vida nesse sentido, a gente colocou o lugar para ter gente morando, né? E gente morando é como uma casa qualquer, com um diferencial que hoje a gente está organizando as pessoas para entenderem qual que é o seu direito, qual que é o seu dever nesse mundão aí. E que direito é esse? Moradia? Como assim? Onde está escrito que esse direito é para todos e para todas? O direito à moradia é um preceito fundamental. Então, assim, ele está acima de outras leis, né? Então, se tem um prédio que não está cumprindo sua função social,
e tem pessoas precisando de casa para morar, é direito delas ocupar sim, porque é dever do poder público de garantir a moradia para essas famílias. E aí lá a gente fez todo um processo anterior à entrada do prédio, de formação, de estudo, para as famílias entenderem que elas estavam reivindicando o direito. Vocês também têm essa preocupação de fazer com que esse local ele seja público, ele seja partilhado pelas pessoas, que elas entendam como é que é a vida e a rotina ali. A gente está beneficiando as 9.000 pessoas da Pedreira Prado Lopes. Porque quando você abre um centro comunitário, que vai ter uma comida no valor acessível, de qualidade, sem agrotóxico, quando você faz eventos culturais, então o espaço deixa de beneficiar só aquelas 15 famílias e passa a beneficiar toda a comunidade. O que ajuda a valorizar, né, os imóveis é principalmente o entorno, né? É a terra urbanizada, né? E a especulação, ela trabalha muito nessa perspectiva de fazer uma projeção. Então, sabendo que aquele imóvel vai valorizar, você compra aquele imóvel barato e deixa ele parado. Então, às vezes o sujeito compra um imóvel aí por 100 mil, 200 mil, e em 10 anos aquele imóvel está valendo 10 vezes mais, né? 20 vezes mais do que ele gastou. Que é o caso do imóvel da Pátria Livre, né? Sem que o proprietário tenha investido um centavo, né? Então o que valoriza? São as melhorias promovidas no local, principalmente pelo poder público, com dinheiro da população. Então a população muitas vezes não sabe que aquele imóvel parado que está ali especulando e ajudando a elevar o preço do aluguel e o preço da casa, né? Que está prejudicando a população como um todo, sobretudo quem tem muito pouco, né? Quem é mais pobre, que é 90% do déficit habitacional, que a própria sociedade está pagando por aquilo, né? Então, o que a ocupação faz é recuperar para a sociedade aquilo que está sendo tomado pela especulação imobiliária. Quando você mora numa comunidade há muito tempo, você tem amigos, você tem vizinhos, você tem parentes que moram ali, ainda mais uma comunidade tão antiga quanto a Pedreira, né? As comunidades da Serra, por exemplo. Então, quando você é tirado desse lugar, ou quando você não consegue se manter nesse lugar porque você não consegue pagar o aluguel, você não perde só a casa, né? E não é só um aluguel mais caro que você vai pagar, você perde tudo isso, né? E porque quando a gente pensa, a cidade, você vê, eu moro a 5 minutos do centro. Aí a gente fala, eu vou lá na cidade, então a gente pensa nisso, a cidade não foi feita para o pobre, não foi feita para o favelado. E aí eu fico pensando isso, sabe? Obriga a gente a ir para um lugar que a gente não é querido, que a gente não é quisto, sabe? Hoje não, graças a Deus, hoje eu tenho uma outra visão. A cidade é para nós sim, a cidade é nossa e a gente ocupa mesmo a cidade. Nossa ocupação é uma ocupação de mulheres, né? São 15 famílias encabeçadas por mulheres. E essas mulheres falam, né, que a maior preocupação delas quando estavam no aluguel era o medo mesmo, os meninos estar brincando ali, tem o tráfico tentando trazer, né? As meninas passavam por assédio, então agora tem um espaço enorme para as crianças brincarem, não estão brincando mais na rua, não estão mais correndo o risco de ser atropelada ou de qualquer outro risco que a rua teria, tem um espaço grande para brincar, tem a noção de coletividade, então assim, as mães elas organizam seus horários para o trabalho, quem vai deixar os filhos na escola, quem vai buscar na creche. Então é muito bonito de se ver também a vivência comunitária ali dentro, né? E também um nível de consciência, né? Assim, as famílias estão cada vez mais entendendo os seus direitos. Batizada de Pátria Livre, essa ocupação acaba de celebrar um ano. Ela fica na rua Pedro Lessa, 435. E para saber mais sobre essa comunidade, acesse a sua página no Face, Ocupação Pátria Livre. Fique agora com o nosso quadro de humor. Sábado que vem a gente volta. Até lá! Opa! Quem é você? Sou seu anjo da guarda. Você precisa fazer boas escolhas. Verifique a história dos seus candidatos ou candidatas. Saiba de que lado eles estão. Leia as propostas deles e fique atento. O futuro está na ponta do seu dedo.